Uma esquerdista foi presa ao pichar uma estátua em Belo Horizonte no último domingo. As imagens são do perfil Fala Panza, com tinta permanente e não batom. Tabata Pinheiro Campos, de 37 anos, ainda resistiu ao ser abordada por agentes militares. Houve confusão generalizada. A estátua foi inaugurada em 1930 e simboliza a grandeza de Minas Gerais e de seu povo à época das ferrovias. Tabata foi levada à delegacia, ouvida e liberada ainda na noite de domingo. Débora, aquela moça lá do batom, como diz Paulinha da Força, continua condenada pelo STF. A ironia é que Tabata estava protestando justamente contra o PL da dosimetria, uma mínima esperança de Débora. Está aí na tela para vocês, então, a comparação entre as duas imagens, né? A Débora Nascimento e a Tabata, esquerdista, protestando contra o PL da dosimetria. Fabi, eu quero te ouvir a respeito. Fabi, é impressionante a maldade dessas pessoas, né? Eles vão à rua para protestar contra idosos, mulheres, senhores que estão presos sem terem cometido crime. Eu sempre vejo a esquerda falando, mas não são vocês que dizem que se acha ruim leva para casa? Quando já estamos falando de bandidos, de estupradores, assassinos, não de pessoas que não fizeram absolutamente nada. Pois é, Geise, e vamos aqui, então vamos colocar as coisas no seu devido lugar. O que essa senhora está fazendo é crime. É crime, é artigo 163 do Código Penal. Qual que é a tipificação desse crime? É dano ao patrimônio. Ela está fazendo um dano ao patrimônio. Mas aí a gente precisa lembrar que no Brasil, dependendo da vertente política, dependendo da cor, se tiver com camiseta verde e amarelo, se tiver, né, com aquele ar patriota, então aí você vai responder por tentativa de golpe de Estado ou abolição do Estado Democrático de Direito, né, com penas aí de 17 anos, sem dó, sem o mínimo de critério para nada. Não se analisa a vida pregressa, não se analisa a resistência à prisão, como essa moça fez, não se analisa, né, se ela é reincidente, não se analisa nada disso. Joga na cadeia e vê os filhos sofrerem e depois diz que você está defendendo a democracia, a soberania. Agora, essa senhora que resiste, que pode ter, eu não sei porque a gente não levantou a ficha dela, um passado pregresso, a gente está pondo aqui hipoteticamente, ela está inserida no artigo 613 do Código Penal. Então isso já deixa claro como realmente as coisas funcionam. Como seria o normal? Todos aqueles do 8 de janeiro serem enquadrados no artigo 163 do Código Penal, responderem por isso, ser avaliados se teve algum crime conjunto, né, se foi mais gravoso, se foi ainda de menor potencial ofensivo, porque crime ao patrimônio, infelizmente, eu acho que até deveria dar o exemplo, não é um crime tão grave. Então essa senhora, ela deu risada, ela resistiu. Polícia, ela não respeita, sabe por quê? Porque a esquerda não gosta de autoridades, ela gosta quando ela é autoridade, ela pratica o absolutismo e ela, né, ri da cara dos outros que fazendo o mesmo ato que ela fez, aliás, menor, né, porque como você disse, a Débora é um batom, ela sai livre, não está nem aí, né? Então essa senhora não está nem aí para a vida. Josi, chama atenção também a guerra semântica, a guerra das palavras. A Débora é tratada como golpista, então utilizam a palavra golpista para se referirem a Débora, ao passo que a Tabata, a palavra utilizada é manifestante, ela picha ali demarcação e Brasil, terra indígena, nesse protesto aí realizado por ela. É claro, ninguém aqui defende que ela pegue 14 anos, como é o caso da Débora, né? Senso de proporção para os dois lados, mas o que a gente chama atenção aqui é para que realmente há dois pesos e duas medidas. Exatamente, é o que se resume quando se trata de lado, né? 2 pesos e 2 medidas. Lembrando ainda, né, que mesmo os dois casos sendo pichação, mas o batom ainda é lavável do que essa tinta de spray aí que não é lavável, né, com água e sabão. Mas se a gente parar para pensar, é exatamente isso. Basta você dizer que você não apoia o governo, que você quer mais liberdade, que você defende o livre mercado, você automaticamente é fascista, alguém, eles demonizam, né? Eles criam essa persona de demonização, sendo que eles mesmos defendem a democracia, e democracia você tem discordâncias, né? E eu quero aqui lembrar também que tudo, né, isso foi muito bem fundamentado, fomentado pela mídia,
Mas não é só essa questão de atos, desse vandalismo, né? O que aconteceu no dia 8 de janeiro tem sim vandalismo, tem sim baderna e precisa ser punido, mas claro que não nessas proporções que o mundo inteiro sabe que estão erradas. Mas eu quero aqui lembrar que sempre esse peso diferente é utilizado, tanto de falas racistas, machistas de Lula, ou, por exemplo, o filho de Lula que né, cometeu crime contra as mulheres. Então, assim, a própria fala do Lula a respeito de jogador, né, quando tem jogo de futebol em relação à violência às mulheres, tudo isso é piadinha, tudo isso é pisar no tomate, né, como a mídia gosta de dizer, é o famoso passa-pano. E aí, quando é do outro lado, naturalmente eles fazem lá até aquela tempestade e automaticamente já rotulam. E não são só sobre falas ou sobre esses atos aí mais, como é que eu vou dizer, de baixo calão, mas errados, né? A gente teve, por exemplo, aí também a questão de crimes maiores, exemplo do envolvimento do filho do Lula, que simplesmente foi protegido, por exemplo, da CPI do INSS. Vamos supor que se fosse o contrário, um filho de Bolsonaro ter sido envolvido. Vocês acham que aquela comissão teria blindado, né? O sistema teria blindado o filho de Bolsonaro ter ido lá para prestar depoimento? Então isso é muito claro, assim, e eu sempre gosto aqui de lembrar que essa guerra não é só contra o sistema em si, mas quem apoia esse sistema. Então acho que a nossa luta é realmente colocar no lugar certo as pessoas que concordam, que defendem, que acham que a democracia está normal e que acham que esse governo está certo, em todas as pastas. Cobrar imposto está certo, gerar dívida pública está certo, gerar populismo está certo, compra de voto está certo. Agora, basta você dizer que você não apoia isso, você está totalmente errado. Acho que a gente tem que impor, né, e bater de frente com esse tipo de pessoa, onde eu começo a dizer que, para começo de conversa, essas pessoas não devem ser respeitadas, suas opiniões não devem ser respeitadas. É opinião diferente da sua? Sim. Uma coisa é você não cometer um crime, né? Claro. Outra coisa é você dizer que respeita sua opinião, mas, na minha visão, não existe mas. Essas pessoas estão erradas. Victor Salina ainda chamou atenção para uma coisa nesse vídeo da Tabata, que ela coloca o acento errado, né? Ela quer escrever a palavra indígena e ela coloca o acento na primeira sílaba, no in. E, na verdade, a sílaba tônica da palavra indígena é o di. Então, o acento vai no di e não no in. Geração Paulo Freire protestando aí contra a direita. Vamos cuidar da saúde, né, gente? Porque quando a gente não cuida da saúde, afeta não só o nosso corpo, mas também o nosso mental. E de estresse já basta o que a gente vê todos os dias. Então você que não se cuida, tá aí com dor, capengando, sem ânimo pra nada, toda hora tá doente, tem articulação dolorida, parece tá precisando de uma lubrificação, não consegue se movimentar direito, falta de mobilidade, não dorme bem. O Vitais 71 sozinho pode tratar todas essas questões, porque tem 7 suplementos dentro de um só. E você toma só 2 cápsulas por dia, o que facilita a sua vida, né? Então aqui a suplementação é de primeira qualidade, você vai tomar as 2 cápsulas por dia e vai ter resultados incríveis. Dá uma olhada como foi para Patrícia o Vitais 71. Eu adquiri o produto com vocês mais ou menos um mês e pouquinho, e também melhorou muito o meu refluxo, os calorões na menopausa, melhorou minhas dores nas articulações, nas juntas. Eu tenho uma noite de sono bem melhor e os benefícios são múltiplos e são muito bons. Eu não estava acreditando que ele fazia tudo que prometia. E é excelente o produto. O produto é sim excelente, funciona, faça o tratamento corretamente para você sentir o resultado. E hoje você tem um desconto de 70% no seu Vitais 71. Vai levar o relógio que está aqui de presente e vai levar um presente muito legal além do relógio. Mulheres, o Feminifit é para vocês. Vamos desinchar, tirar aquela barriguinha que não sai por nada. Sabe aqueles 2 quilinhos que você não conseguiu emagrecer? O Feminifit vai te ajudar aumentando seu metabolismo e o Termovit vai ajudar os homens. Então, corpos diferentes precisam de suplementações diferentes. Vamos chegar em 2026 muito bem, mas principalmente com saúde, Geise. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.